Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor aqui da Medline e hoje a gente vai falar sobre antiarrítmicos, beleza? Então pega o seu caderno aí e antes, se inscreve no canal primeiro, deixa o like, compartilhe pro seu amigo aí e bora pro vídeo. Então vamos entender, gente, sobre os antiarrítmicos agora. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre as células que estão presentes no coração. A gente tem dois tipos de células no coração: células musculares contráteis, que vão realizar a contração, né, tanto do átrio quanto do ventrículo, e células marca-passo, que são as células que geram os impulsos elétricos do nosso coração, tudo bem? Como o nó sinusal e o nó atrioventricular. As células musculares, elas estão mais predominantemente nos ventrículos. Ah, Vitor, elas estão no átrio também? Claro, só que predominantemente no ventrículo, porque são os ventrículos que precisam ter uma grande força de contração para mandar o nosso sangue para o corpo. Então, é no ventrículo, principalmente no ventrículo esquerdo, aonde as concentrações de células musculares contráteis estão em maior quantidade, beleza? Para essas células musculares despolarizarem, elas precisam de um íon. Qual é esse íon? Sódio. Elas precisam do sódio, da entrada de sódio para ela despolarizar. Agora, para elas repolarizarem, para as células musculares repolarizarem, elas precisam do potássio. Igual aqui no desenho para vocês. A gente precisa de sódio, no caso, as células musculares precisam de sódio para despolarizarem, e depois elas precisam de potássio para elas repolarizarem. Tudo bem? Falando das células marca-passo, que são células presentes mais no átrio, predominantemente no átrio, para elas despolarizarem, a gente precisa de cálcio. E para essas células repolarizarem, a gente precisa de potássio. Igual no potencial aqui, olha, de ação dessas células marca-passo. A gente precisa de cálcio para elas despolarizarem e a gente precisa de potássio para elas repolarizarem. Entendendo isso, ajuda muito a gente ver, a gente entender, conforme os mecanismos de ação de cada fármaco, em qual célula ele age preferencialmente. Tudo bem? Vocês vão entender isso logo logo. Falando das arritmias, nós vamos dividir ela em duas. Em arritmias supraventriculares, que são arritmias que estão acima do ventrículo, e arritmias ventriculares, que são as arritmias do ventrículo. Beleza? As arritmias supraventriculares, se você for olhar no eletrocardiograma, você ainda consegue ver o QRS, que é essa pontadinha aqui. Quando você vê essa espetadinha aqui, você sabe que é uma arritmia supraventricular. Beleza? Só que quando for uma arritmia ventricular, a gente não consegue ver o QRS. Porque o que é o QRS no eletro? É a despolarização do ventrículo. Se a arritmia é no ventrículo, a gente não consegue identificar muito esse QRS. Então, o eletro fica dessa forma. Se vocês pausarem o vídeo aí e tentar identificar o QRS, igual na imagem acima, você não consegue. Você tem uma dificuldade maior. Tudo bem? Então, essa é a primeira diferenciação que eu quero fazer com vocês. Das supraventriculares, que estão acima do ventrículo. Então, são mais arritmias envolvendo o átrio, beleza? Mais as células marca-passo. Enquanto as arritmias ventriculares são mais arritmias, logicamente pelo nome, no ventrículo, que estão envolvendo mais o que? Células musculares. Das arritmias, a gente pode ter bradiarritmia, que é quando a gente tem uma arritmia e a frequência cardíaca é baixa, e a gente pode ter uma taquiarritmia, que é quando o paciente tem uma arritmia e a frequência cardíaca
está elevada. Tudo bem? E como que a gente trata essas arritmias? Primeira coisa que a gente precisa identificar é avaliar é o nível da gravidade do paciente. Por quê? Porque se seu paciente ele chega com uma arritmia e ele tem uma instabilidade hemodinâmica, ou ele está com arritmia e você já deu o remédio para ele, farmacológico, e não resolveu, você vai ter que começar ou a considerar uma cardioversão elétrica ou uma desfibrilação. Vitor, qual que eu escolho? A cardioversão elétrica sincronizada, você escolhe para arritmias supraventriculares. Por quê? Porque a cardioversão elétrica sincronizada, o choque ele vai ser sincronizado com o QRS. E aí eu pergunto para vocês, em qual tipo de arritmia você encontra o QRS? Nas arritmias supraventriculares. Então, essa cardioversão elétrica sincronizada, você só vai dar quando o paciente tiver uma arritmia supraventricular e além dele ter essa arritmia, ele tem ou uma instabilidade hemodinâmica e ou a terapia farmacológica não teve efeito. Agora, se você olhar no seu eletro e você não achou o QRS, ou seja, é uma arritmia ventricular, não adianta você dar uma cardioversão elétrica sincronizada, porque você vai sincronizar o quê? Se você não encontra o QRS. Aí você vai fazer uma desfibrilação elétrica, beleza? A desfibrilação é para choque ventricular, aonde a gente não consegue ver o QRS. Coloquei aqui até mesmo um link de um vídeo que não vai, infelizmente não vai dar para passar para vocês aqui, mas é que quando você for fazer essa carga, essa desfibrilação, você tem que pedir para as pessoas ao redor se afastarem. Parece bobeira, mas não é. Pedir para as pessoas se afastarem e até mesmo você se afastar e só segurar a pá para dar o choque é extremamente importante. Tudo bem? Porque senão você vai levar o choque e daqui a pouco vão ser duas pessoas precisando de suporte, de ajuda. Tudo bem? A cardioversão química nada mais é do que os medicamentos antiarrítmicos. Tudo bem? E aí a gente dá a terapia farmacológica quando o paciente ele não tem estabilidade hemodinâmica, beleza? Ele não está sangrando, ele não está hipotenso, ele tá estável e ele ainda não usou nenhum medicamento. Então você está iniciando a terapia ali farmacológica primeiro, beleza? E agora a gente vai falar dos fármacos em si. A primeira classe a gente chama de classe 1. Ela é dividida em três fármacos. A gente tem, de primeiro, a quinidina. O que que a quinidina faz, Vitor? A quinidina, ela bloqueia os canais de sódio e de potássio. E aí, lembra que eu falei que você saber qual que age no canal de sódio e qual que age no canal de potássio, quais são as células, é importante entender a partir de agora. Porque olha o que eu vou fazer com vocês. Se ela bloqueia os canais de sódio, elas conseguem agir em qual célula? Conseguem agir nas células musculares contráteis. Por quê? Porque elas estão impedindo a sua despolarização. Só que a quinidina, ela também bloqueia o canal de potássio. Então, ela também impede a repolarização das células musculares. Mas, Vitor, as células marcapasso também precisam de potássio para repolarizarem. Então, as quinidinas conseguem agir também nas células marca-passo? Conseguem. Elas também conseguem impedir a repolarização das células marca-passo. Então, você consegue ver que as quinidinas agem tanto em células musculares e em células marca-passo. Então, a quinidina, ela trata a arritmia ventricular e supraventricular. Por quê? Porque se ela age em células musculares,
que estão predominantemente no ventrículo, ela consegue tratar a arritmia, o quê? Ventricular. Agora, se ela também consegue agir em células marca-passo, que estão predominantemente no átrio, elas também conseguem tratar o quê? Arritmias supraventriculares. O que está acima do ventrículo? O átrio. Então, ela também consegue agir em arritmias supraventriculares. Essa é a quinidina. Por ela bloquear o canal de potássio, e ela demora com que a célula possa repolarizar. O tempo de repolarização aumenta, porque o canal de potássio está fechado. Então, para a célula despolarizar de novo, ela tem que terminar a sua repolarização. Só que como a repolarização dela está mais lenta, porque o canal de potássio está fechado, acaba que demora um pouco para ela despolarizar de novo. E esse tempo, como ele aumenta o tempo, a gente chama de intervalo QT. Só que esse intervalo QT às vezes pode aumentar muito, o que significa que a célula está demorando muito para terminar a sua repolarização e despolarizar novamente. E aí gera um intervalo de QT longo. Esse intervalo de QT longo é um tempo que demora para a célula despolarizar de novo. Beleza? A quinidina é um antiarrítmico que é mais usado para quem tem arritmia cronicamente. De início, não se dá tanto assim, porque pode acabar aumentando a frequência cardíaca da pessoa. Falando ainda da classe 1, a gente tem a lidocaína. A lidocaína, ela bloqueia os canais de sódio, tudo bem? Só que ela bloqueia de maneira bem fraca os canais de sódio. Se ela bloqueia os canais de sódio, a gente vai voltar lá para cima e vai ver. Opa, quem que age nos canais de sódio? As células musculares contráteis. Então quer dizer que a lidocaína ela impede a despolarização das células musculares. E as células musculares estão mais predominantemente no meu ventrículo. Então, significa que a lidocaína ela só trata a arritmia ventricular, porque ela não age em célula marca-passo. Ah, Vitor, mas tem célula muscular também no átrio. Tem, só que a lidocaína ela não tem um potencial tão forte. Ela bloqueia os canais de sódio fraco, de maneira bem fraca, então faz uma cosquinha no átrio. Nem atinge tanto, atinge mais significativamente aonde predomina mais células musculares, que é no ventrículo. Então, a lidocaína, ela trata mais arritmia ventricular. E por último, a gente tem a propafenona. A propafenona, diferente da lidocaína, ela bloqueia o canal de sódio também, só que de maneira muito forte. Tão forte que ela age tanto em arritmia ventricular quanto em arritmia supraventricular. Porque, assim como você sabe que no átrio também tem célula muscular. E ela bloqueia tão forte os canais de sódio que ela pega até as células musculares do átrio. Então, propafenona, ela também serve para arritmia ventricular e para arritmia supraventricular. E percebe que ela age nas células musculares, fazendo com que essas células demorem para despolarizar, demore para contrair. Então, ela faz com que, querendo ou não, o coração contraia, demore para contrair. Faz com que ele contraia de forma mais forte, mais devagar. Por isso, a propafenona é contraindicado para paciente que tem insuficiência cardíaca. Por quê? Porque a propafenona ela causa um inotropismo negativo. Ela diminui a força de contração do seu coração. Para quem tem insuficiência cardíaca, isso é fatal. O coração dele já é insuficiente. Você vai piorar essa insuficiência com a propafenona. Por isso é contraindicado para paciente cardiopata. Beleza? Falando da classe 2 agora,
é a classe dos beta-bloqueadores. Aqui a gente tem propanolol, esmolol, metoprolol e vários outros beta-bloqueadores. O que o beta-bloqueador faz? Inotropismo, cronotropismo e dromotropismo negativo. Ele diminui força de contração, frequência e diminui os impulsos elétricos das células de Purkinje, do nó sinusal, ele diminui esses impulsos. E ele faz com que os impulsos elétricos do nó sinusal, ele faz com que os impulsos elétricos, a condução do átrio para o ventrículo, que é feito pelo nó atrioventricular, demore mais. Beleza? Então demora mais para o ventrículo contrair. Os beta-bloqueadores, eles agem muito mais em células marca-passo. Então, agem muito mais em arritmias supraventriculares, beleza? Que está muito envolvendo os canais de cálcio. Os beta-bloqueadores, eles vão ser contraindicados para paciente que também tem insuficiência cardíaca, porque vai causar inotropismo, cronotropismo e dromotropismo negativo, então vai diminuir força de contração, beleza? E isso não é interessante para o paciente que tem uma insuficiência cardíaca descompensada, tá? Porque se o paciente tem insuficiência cardíaca de forma compensada, aí é para tratamento. Aí damos beta-bloqueador. Só que se ele tiver uma descompensação, ou seja, se ele tem insuficiência cardíaca e evoluiu para o edema agudo de pulmão, aí a gente não pode dar beta-bloqueador. E também não podemos dar beta-bloqueador para o paciente que tem asma, porque lembra, age no beta-2 causando broncoconstrição, piorando quem tem problema respiratório. E uma outra coisa, em doses altas, a gente tem que ter cuidado com os beta-bloqueadores, porque eles podem causar um bloqueio atrioventricular, que muitos professores eles gostam de abreviar de BAV. O que é isso? O beta-bloqueador ele pode retardar tanto o impulso do átrio para o ventrículo que o impulso não chega para o ventrículo. E aí o ventrículo não contrai. Esse é um bloqueio atrioventricular. Então, tem que ter cuidado de dar os beta-bloqueadores em altas doses por conta desse bloqueio. Falando da classe 3, a gente tem um antiarrítmico muito famoso, que é a amiodarona. A amiodarona, ela bloqueia os canais de potássio, preferencialmente. Por quê? Porque ela também age nos canais de sódio e também nos canais de cálcio, também bloqueando eles. Então, a amiodarona, ela age tanto em célula marca-passo quanto em célula muscular. Então, a amiodarona, se você não sabe tratar arritmia, muito provavelmente a arritmia vai ser tratada com a amiodarona, porque ela trata tanto a arritmia ventricular quanto a arritmia supraventricular, porque ela pega as duas células. Só que ela também aumenta o intervalo QT. Ela também aumenta aquele tempo de repolarização e faz com que a célula demore para despolarizar novamente. Por isso que é contraindicado a gente associar a amiodarona com quinidina, porque as duas aumentam o intervalo QT. E aí, se a gente associa as duas, o intervalo QT vai ser tão longo que a célula vai demorar muito para contrair de novo, muito para despolarizar, gerando a síndrome do QT longo, que é maléfico para o paciente. A amiodarona, gente, se vocês pararem para dar uma olhada no nome, ela tem quase que iodo no nome, porque na sua composição tem iodo. Então é contraindicado para paciente que tem alergia a iodo e ela também pode até mesmo causar um hipotiroidismo na pessoa. Ela pode ser tóxica para a tireoide, desenvolvendo um hipotiroidismo por conta do remédio, por conta da amiodarona. Pode ser cardiotóxica, principalmente por conta do QT longo, e também causar problemas pulmonares.
mas o que eles gostam muito de cobrar é justamente essa interação com o iodo, o fenômeno de Volcharkov, que é um hipotireoidismo induzido por um remédio. Temos também na classe 3 o sotanolol, que é um beta-bloqueador, mas não está na classe 2, está na classe 3 por quê? Porque ele bloqueia os canais de potássio também, igual a mildarona. Então, a gente coloca ele na classe 3. Só que o mais famoso da classe 3 realmente é a mildarona, beleza? O sotanolol ele também vai reduzir essa condução entre o átrio e o ventrículo, podendo até mesmo causar aquele bloqueio atrioventricular. E pode ser muito, né, ter uma interação muito com os antidepressivos tricíclicos, dependendo do caso do paciente. Falando agora da classe 4, a gente tem um bloqueador do canal de cálcio não dihidropiridínico, que é o verapamil. O verapamil, ele é cardioseletivo. O que ele faz? Basicamente a mesma coisa que o beta-bloqueador. Ele faz cronotropismo, inotropismo, hidromotropismo negativo. Tudo bem? Só que ele não é contraindicado para paciente que tem asma. Só que para paciente que tem insuficiência cardíaca, temos que ter cuidado, porque é um remédio que diminui a força de contração. Beleza? Então, se o paciente tem insuficiência cardíaca, você diminuir a força de contração dele não é interessante. Ainda mais se ele tiver descompensado com edema agudo de pulmão. Então, é contraindicado para esses pacientes. Beleza? E também, como eles fazem dromotropismo negativo, eles diminuem os impulsos elétricos entre o átrio e o ventrículo, o verapamil também pode causar bloqueio atrioventricular, retardar o tempo do impulso do átrio até o ventrículo. E por último, a gente tem os digitálicos, que é a classe 5. O remédio é a adenosina. E o que ele faz, os digitálicos, no caso a adenosina? Ele faz uma manobra vagal farmacológica, porque ele abre os canais de cálcio. Com a abertura dos canais de cálcio, o coração ele bate mais forte, porque quanto mais cálcio dentro das células musculares, mais forte o meu coração vai bater. E aí, os baroreceptores identificam que o coração está batendo forte e mandam um estímulo parasimpático para o coração começar a bater mais devagar, causando então a minha manobra vagal farmacológica. Beleza? Esse remédio é indicado para paciente que tem arritmia e insuficiência cardíaca, não causaria mal para ele, beleza? Só que não tem uma boa interação com furosemida, tudo bem? Porque a furosemida, ela vai causar hipocalemia. Se você tiver em dúvida com a furosemida, depois você vai lá na aula de diuréticos. Todos os diuréticos, exceto os poupadores de potássio, causam hipocalemia. E a furosemida, ela vai causar essa hipocalemia, que, junto com os digitálicos, pode causar uma arritmia muito grave. Aqui também no YouTube tem uma aula sobre os digitálicos, que eu falei com vocês, e se associar os dois, o paciente tem grandes chances de ter arritmia. Então, não utilize-se os dois juntos, tudo bem? Daqui é um resuminho que vocês podem até parando para tirar print, beleza? Aqui é onde eu falei da despolarização, que eu só utilizo em carga máxima, quando eu identifico o QRS, e a cardioversão elétrica, a desfibrilação quando eu não identifico, né, o QRS, e a cardioversão elétrica sincronizada é quando eu consigo ver o QRS. Aqui eu tenho a classe 1, com a quinidina, que age em taquiarritmia, tanto ventricular quanto supraventricular, a lidocaína em só arritmia ventricular, e a propafenona
na taquicardia ventricular e supraventricular. Falando aqui também da classe 2, do metoprolol, propranolol e os outros beta-bloqueadores, que eles agem muito mais no nó sinusal, no nó atrioventricular, podendo causar aquele bloqueio atrioventricular. E aqui, como uma forma resumida também das outras classes, se você quiser também tirar um print aqui, pode tirar, para ficar melhor para vocês, beleza? A classe 3, a classe da amiodarona, que trata, também tem o sotanolol, mas o maior nome da classe 3 é a amiodarona, que trata tanto a arritmia ventricular quanto supraventricular. Temos o verapamil, que é um bloqueador do canal de cálcio não dihidropiridínico, que trata mais a arritmia supraventricular, e os digitálicos, que também tratam arritmias supraventriculares, que vão fazer uma manobra vagal farmacológica. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de antiarrítmico de uma forma bem resumida e clara para vocês. Qualquer dúvida também, vocês podem estar mandando aí nos comentários. Qualquer feedback também, pode colocar no comentário. Não se esquece aí de compartilhar para seus amigos, se inscrever no canal e deixar o like, que vem mais vídeos bons pela frente, tá bom? Bons estudos para vocês. Valeu, gente!